Então, o isolamento, quando vem o SENASE, o isolamento ele se torna uma coisa muito específica para casos muito determinados, mas ele continua sendo usado. Mesmo que o SENASE seja de 2012, a gente vê que ele continua sendo usado. E o isolamento é considerado uma forma de tortura. Pernambuco, o isolamento é um quarto isolado que não tem ventilação nem janela, o colchão fica no chão, e elas não têm nem onde se apoiar, assim, é um colchão super fino, sujo, o esgoto passa. Aí uma frase, né, de Pernambuco: se não faz faxina, fica sem fumar. Se não for na vovó Geralda, que é a escola, fica sem fumar. Se jogar sandália na outra, fica sem fumar. Os técnicos em Pernambuco, eles davam cigarro como prêmio para as meninas. Então, se elas se comportassem, elas podiam fumar. Também não poderia acontecer dentro de uma fundação de atendimento socioeducativo, mas acontece em vários estados. A Solitária, no Distrito Federal, que é a instituição mais nova das quais a gente visitou, elas ficam isoladas, têm direito a muito pouco banho de sol, então elas ficam muito pálidas, perdem o dia de beleza, que na maioria das casas também tem, né, essa coisa da especificidade do gênero tratada por um viés meio absurdo, assim, que a menina tem direito a maquiagem, que é isso que elas gostam, né, afinal elas são meninas, é para isso que as meninas servem, para ficarem bonitas, para serem boas mulheres. E no Rio Grande do Sul tem um relato de uma técnica, que até foi eu que entrevistei, que a gente estava falando sobre usar camisa de força porque tinham nos dito. E ela disse, as gurias se descontrolam, e tu tem que amarrar e tal, deixar um canto para elas não perturbarem. O Rio Grande do Sul é aspas, muitas aspas, a melhor estrutura física, porque cada uma tem seu quarto. Afinal, é um estado muito menor, então tem 33 lugares e dificilmente superlota a unidade. Daí cada uma tem seu espaço para guardar suas coisas, o que é muito importante para elas por uma certa privacidade. Mas ao mesmo tempo, com certeza, foi, junto com São Paulo, o estado mais firme assim, na aplicação de regras absurdas e tortura, e amarrar meninas, usar camisa de força para que elas se descontrolam. E aí teve uma fala aqui sobre a medicalização, e é muito forte. No Rio Grande do Sul, inclusive, tem um projeto para construir um instituto psiquiátrico forense para adolescentes, porque eles não sabem mais o que fazer com adolescentes que têm qualquer tipo de questão de saúde mental. Eles querem deixar internado, mas num lugar específico, daí para poder medicalizar sem nenhum tipo de problema. Bom, aí mais alguns exemplos, assim, pra gente finalizando. São Paulo, introjeção da disciplina, então, desde a internação provisória. Na Chiquinha Gonzaga tem a tranca também, as técnicas não nos mostraram onde era, mas as meninas mais ou menos nos indicaram lugar, mas a gente não conseguiu chegar pra ver. Na parada de taipas, eu não sei se alguém aqui tem alguma informação sobre isso, as meninas preferem ficar na parada de taipas do que na Chiquinha Gonzaga. Parece que lá é um pouco menos pesado o ambiente. Mas a gente achou horrível os dois lugares, então não tem muito como opinar. No Pará, tá escrito super grande assim na parede: bem-vinda ao inferno, novata, porque elas chegam e já vão para o quarto de contenção. É como se fosse uma preparação para a internação. E esse quarto não tem luz, acho que tem rato, esgoto também é céu aberto, que nem em Pernambuco, é uma estrutura muito velha e ninguém olha, assim, mesmo que os juízes e promotores e defensores públicos façam visitas, nada muda e nunca mudou há muitas décadas. Em São Paulo, Pernambuco e Distrito Federal, relatos de que a polícia militar é chamada para intervir em conflitos, inclusive entre meninas. E em Pernambuco elas disseram que só são levadas à delegacia especializada para criança e adolescente se estiver sangrando. Se não, fica lá dentro mesmo, não vai fazer exame de corpo de delito, não vai procurar hospital nem nada. Aí no Distrito Federal, uma fala foi de quando a polícia militar entrou, de que eles bateram em nós de murro, de algema e de cacetete. Adolescentes, meninas internadas, sofrendo tortura dos agentes públicos que deveriam protegê-las dessas coisas. E aí uma forma, como vocês já colocaram, no meio aberto, ausência de políticas públicas. No meio fechado, mais ainda. As atividades são muito precarizadas,
Existe, inclusive, desrespeito aos próprios funcionários que estão lá dentro, aos próprios técnicos que não têm estrutura de trabalho. E aí coisas que a gente pode pensar, assim, no Rio Grande do Sul é proibido uma menina falar qualquer tipo de palavrão ou falar sobre o ato infracional que cometeu e que levou ela à internação. Se fala é CAD, tranca direto, não pode. E para os meninos é proibido falar banana, tem que falar só fruta amarela. Eu, particularmente, fui fazer uma CAD de um adolescente que eu atendia quando eu era advogada dele, que ele falou banana, me ligaram e disseram, olha, tá isolado, vai ter CAD daqui a meia hora, a senhora pode vir. Eu fui correndo, achei que tinha acontecido uma coisa desastrosa, o que aconteceu? Ele falou banana, e banana não pode, porque isso remete a um órgão sexual, então a palavra tem que ser fruta amarela. Esses são os gaúchos, gente. E no Pará, é verdade, eu fui advogada dessa CAD, eu estava lá. Essa CAD foi levada à juíza, ele não ficou isolado porque ele falou banana, mas enfim, teve todo um procedimento, a gente se deslocou, gasto de dinheiro público. E no Pará, uma coisa que, né, as perguntas que a gente sempre fazia, assim, mas o que tu pode fazer aqui dentro, já que tá sempre dizendo que tudo é proibido, etc. Daí uma frase muito forte foi, o que pode fazer, pode obedecer a elas, é isso que dá pra fazer aqui dentro. E as roupas também, tem um forte elemento de disciplina no sentido de que elas não podem usar o que elas bem entendem, as roupas são todas doadas. Na Fundação Casa é uniforme, no resto do Brasil não é uniforme, porque são muito poucas meninas, então não faz nem muito sentido fazer uniforme para elas, já que elas, né, podem usar o que elas quiserem, mas assim, não pode usar decote, não pode usar shorts curto, então aquela coisa delas quererem se arrumar também é um pouco proibido, apesar das atividades que são sempre oferecidas sejam para elas, assim, cursos técnicos, manicure, cabeleireiro, recepcionista. E várias delas nos disseram que elas queriam fazer cursos superiores e que exigiam cursos técnicos que não de cabeleireiro e manicure. E elas não tinham essa opção, então os meninos têm, elas não têm. E acho que... e algumas coisas só para pensar em relação aos meninos, assim, existe uma pressão muito forte para que todas sejam e se assumam heterossexuais. Então, se alguma fala que é lésbica ou que está em processo de descoberta, etc., não pode, é super reprimido, tirando São Paulo, em que é aceito, é proibido, mas é aceito. Ficou muito claro assim, elas estão lésbicas, elas não são lésbicas. Então não existe nenhuma discussão a respeito da sexualidade das meninas, porque assim, elas não podem ser lésbicas, elas só estão nesse momento, que é difícil, tem muita menina. E no Rio Grande do Sul isso dá CAD, as meninas vão para isolamento, se pega elas inclusive fazendo trança no cabelo uma da outra, não pode. A gente recebeu relatos nesse sentido. A maternidade é tratada de uma forma muito especial, na falta de outra palavra. As meninas que estão grávidas ou que são mães e estão internadas com os bebês, elas são tratadas de maneira muito diferente, porque essa é uma nova chance. Se transformarem em mãe, é uma nova chance para a vida delas. Então eles cuidam muito bem dessas meninas, porque essas são as melhores, essas vão conseguir ser da internação, vão ter vidas diferentes, porque elas estão se transformando naquilo que eles querem. São mulheres de famílias, mulheres honestas, e sempre com muitas aspas, né, nessas falas. As visitas da família, né, como eu tinha dito, como tem muito poucas unidades, normalmente só uma por estado, rompimento total dos laços. E a forte comparação com os meninos, elas acham que os meninos têm muito mais privilégios internados do que elas. Aí, só para acabar um pouco mais com o meu estado, no Rio Grande do Sul, as meninas são obrigadas a lavar as roupas dos meninos. Então, existe o projeto Lavanderia dentro da FASE, CASEF, né, Casa de Atendimento Socioeducativo Feminino do Rio Grande do Sul. Elas ganham dinheiro para isso, é uma atividade, é um curso, mas elas lavam as roupas de todo o complexo da Fundação Casa, que são de meninos. E daí chegam, nos dias que a gente estava lá e nos outros dias que eu pude ir, os meninos chegam, largam os sacolões de roupa suja, elas pegam e vão lavar, e elas falam, eles são sujos, eles são porcos, eles não se limpam, e a gente está aqui lavando isso aqui. Mais ou menos essa, um pouco da realidade das meninas em cumprimento de medidas socioeducativas de internação do Brasil. Obrigada, gente.